Está gravando. Olá, sejam novamente bem-vindos ao canal Coisas de Época. Se você acompanha o canal, você sabe que aqui há alguns vídeos sobre a história de Lavras e região. E hoje estamos aqui com o historiador lavrense Giovanni, que vai falar um pouco a respeito da cidade e responder algumas perguntas. E uma curiosidade no final sobre uma personalidade que quase ninguém conhece. Obrigado, Sara. Vamos lá. Muito bom receber o seu convite. Bacana a gente falar um pouquinho sobre a história da nossa cidade. Muito bem. Então, a gente sabe que para um país que era católico oficialmente, festividades religiosas como Semana Santa e Páscoa, que está chegando, por exemplo, eram bastante importantes e ainda são. Locomovem milhares de pessoas nas ruas. Mas, em relação à história de Lavras, quais eventos e festividades não religiosas eram bastante comuns na cidade? Aqui em Lavras tinha um festival que, de certo modo, é o festival mais antigo que teve continuidade, que era a Exposição Agropecuária. Ela começou em 1922, acontecia lá na Exal, que hoje chama UFLA. Naquele ano, exatamente, 1922, era a comemoração do centenário da independência do Brasil. E também foi inaugurado o prédio Álvaro Botelho. Esse prédio hoje é onde guarda o Museu Bim Moreira. Então, naquele tempo, foi feita uma grande exposição agrícola e para trazer a grande novidade que tinha na época, que era o trator. Tenta imaginar, antes de existir trator, aquele trabalho todo era feito ou com pessoas ou com animais. Então, a vinda de um trator já era uma grande novidade. E também era exposição de animais. Aqui o Benjamin Honeycutt ele trouxe algumas raças de porcos e outros animais importados dos Estados Unidos justamente para aumentar a produtividade agropecuária aqui do Brasil. Essa exposição agropecuária ela começou então em 22 e ela durou 64 edições, sendo a última no ano de 2009. E ela teve vários pontos marcantes. Aquele vídeo famoso de 1947 que foi gravado da cidade, a gente conhece bastante a primeira parte, onde mostra lá o bonde passando e tudo mais, mas tem também a continuação daquele vídeo, é justamente o vídeo da exposição que foi feita no ano de 47. Como era só as vacas passando, não era um vídeo que as pessoas chamavam tanta atenção. Mas existe essa gravação, que é uma gravação histórica da nossa cidade. Mais alguns detalhes dessa exposição agroindustrial. Então, originalmente acontecia lá na Exal, depois ela foi montada num terreno que hoje é o condomínio Jardim das Palmeiras. Ficou lá por muito tempo, até finalmente ser levado para o Parque de Exposições Municipal. Então, a última edição que teve, já tem algum tempinho, 2009, mas quem sabe ano que vem, já vai 100 anos da primeira edição, quem sabe volta ano que vem. No bicentenário, isso é muito legal ano que vem. Bem, a segunda pergunta é sobre a época do Império. Na época do Império, do Brasil Império, a freguesia obteve sua emancipação política e administrativa, passando da condição de vila em 1831. A que se deve tal emancipação? Uma boa pergunta. Para a gente entender primeiro o que significa freguesia e vila. Isso no século XVIII, XIX, quando o Brasil ainda era ligado a Portugal, a administração política era um pouco diferente de hoje. Hoje a gente tem município, estado e a União. No passado existiam as capitanias. Dentro das capitanias tinha as vilas, e algumas vilas tinham as suas freguesias. Então, grosso modo, a vila é o equivalente ao município, e dentro do município teriam freguesias, que eram justamente algumas povoações onde tinha algum padre, que não era só padre, era também pároco. Ele era responsável pela administração religiosa, mas também civil, porque naquele momento existia o chamado padroado, que a igreja e o Estado eram unidos. Então, Lavras era uma freguesia pertencente à vila de São João del Rei.
Aqui, então, nós tínhamos o padre, ele era o pároco, e ele cuidava tanto da administração religiosa, mas também ele tinha algumas funções civis. Por exemplo, na área da educação. Ele recebia alguns recursos, um salário da coroa para ser professor. Alguns padres tinham essa função. Então, além de padre, era como se fosse um servidor público. E essa foi a situação de Lavras de 1760 até 1831. A gente sabe que naquele ano aconteceu o Dom Pedro I, ele abdicou da coroa e retornou a Portugal. Então ele deixou aqui o Dom Pedro II como o imperador, mas ele só tinha 5 anos de idade. Então ele não poderia reinar ainda e foi formada uma regência. Só que era um período muito turbulento na história do Brasil. Tinham províncias que estavam a favor, outras estavam contra. Tinha uma grande disputa, uma grande divisão política no nosso país. E o que aconteceu? Para dar poder a algumas freguesias que eram mais ligadas ao liberalismo, foi feita uma emancipação de algumas freguesias e foram muitos os municípios criados assim, eram freguesias que se tornaram vilas. Isso aconteceu então em 1831, no dia 13 de outubro de 1831 foi feita uma lei provincial elevando Lavras e também outras freguesias à condição de vila. Seria como se fosse, eram distritos que se tornaram municípios, se a gente for falar nos termos atuais. E só que essa elevação não aconteceu em 1831, demorou um tempinho até a constituição da Câmara Municipal, que foi no dia 14 de agosto de 1832. Foi naquele dia que o chamado ouvidor Bustamante, ele era um funcionário da coroa, veio aqui e erigiu um pelourinho, que era para significar que o nosso território já tinha condições de criar as próprias leis, já poderia eleger os seus vereadores e ter uma autogovernança. Só o último detalhe é que naquele momento a vila de Lavras tinha o nome de Vila de Lavras do Funil e era muito maior que o território atual, incluía várias outras freguesias. Então Lavras era uma freguesia e agora Lavras é um município, uma vila que tem suas freguesias, que incluía tanto Varginha, Perdões, Nepomuceno, Carrancas, Itumirim, Itutinga, Ingaí, Ribeirão Vermelho, Jaci, toda essa região era, até São Tomé das Letras por algum período, eram freguesias dentro dessa vila de Lavras do Funil. E o nome Lavras do Funil durou até 1868, quando Lavras recebeu o título de cidade, sendo que o título de cidade é só um título honorífico, ele não tem nenhum valor político-administrativo, porque a cidade, no fundo, é só a parte do território urbano dentro do município. Mas no século XIX, receber o título de cidade era um título de importância, mostrava que aquele local ele tinha uma importância maior que as outras, mas era só um título de honra. O que é um título honorífico? Um título honorífico é, por exemplo, o Belo Horizonte é uma cidade, mas também é uma capital, tem um título a mais. Apesar que nesse caso tem uma conotação política, tem a sede do governo. Um título honorífico é um título de honra, quer dizer que aquele local não é qualquer local, ele tem uma importância maior que as outras. O fato de Lavras receber o título de cidade significava que ele tinha uma importância maior que as outras vilas da região, que lá era um ponto que estava crescendo o suficiente para ter mais casas, ter mais atividade comercial. Esse que era o ponto. E naquele ano, exatamente naquela época, estava acontecendo a construção dos aquedutos para trazer água para a zona urbana. E esse foi um grande ponto de evolução de Lavras no século XIX. Foi uma obra que durou 30 anos, custou muito dinheiro, inclusive a própria população que pagava, doava o dinheiro para isso, e foi um momento muito de crescimento para a nossa cidade. Ok, e como tocou um
pouco na questão da educação, que até me lembrou a escola dominical, porque falou do padre, normalmente as escolas têm nomes de educadores importantes da região, certo? Sim, nem todas, mas sim. No geral. Tem várias escolas que têm nomes de professores, outras têm nomes de políticos, médicos. Mas sim, muitas têm nomes de professores aqui em Lavras. Então, considerando essas que têm nomes de professores, gostaria de destacar algum professor em especial na história de Lavras e da região? O principal professor, bom, a gente vê tem dois, ou três, vamos dizer. Firmino Costa, Samuel Gammon, Carlota Kemper. Eu acho que esses são os três grandes professores que causaram um grande impacto no que a gente entende como educação contemporânea. Eles trouxeram novos métodos de ensino, eles trouxeram grande elevação no nível educacional aqui da nossa cidade. Mas, além deles, também tem alguns professores que, pelo trabalho que eles desenvolveram, é um trabalho, vamos dizer, de mais amplitude, também merecem destaque. Tanto o Azarias Ribeiro, quanto o professor José Luiz de Mesquita. Esses são professores também da primeira metade do século XX e eles eram personalidades muito marcantes na nossa cidade. Até porque, era um ponto interessante de a gente ver, eles eram pessoas negras e eles tinham um grande cuidado da educação popular. Se a gente pensar, não era para ser, mas acaba sendo que no nosso país até hoje existe uma divisão econômica na educação. Existe uma educação de pessoas mais ricas e tem a educação de todos, que não é necessariamente tão boa. Apesar que no passado isso era um pouco mais equilibrado. Hoje está ficando um pouco mais desnivelado e, infelizmente, por causa da pandemia, acho que está ficando ainda mais desnivelado. Então, esses são os que gostaria de destacar, né? Aliás, Carlota Kemper era a velhinha que andava de pressa? Bom, ela veio aqui, ela nasceu em 1837. Ela veio para Lavras em 1892. Então, quantos anos que ela tinha? Já estava mais de 50, né? Já estava uma senhora um pouco mais idosa. Para a época, inclusive, as pessoas... a saúde das pessoas é um pouco diferente de hoje, então elas ficavam mais velhas mais cedo, se a gente pode dizer dessa forma. Sim, mas o fato de ser uma pessoa um pouco mais velha não impediu dela de fazer muitas coisas que ela fez aqui. Ela é uma pessoa extremamente culta. Inclusive, quando ela estava em Campinas, ela chegou a conhecer até o Dom Pedro II, e o Dom Pedro II ficou muito encantado com ela. Nossa, essa mulher ela é muito culta, ela falava muitas línguas. Existe, inclusive, no Promemória do Gammon, tem algumas coisas que ele escreveu, tá com a letra dela, inclusive, lá também tem... Inclusive, já que você gosta tanto de roupa, você sabia que o vestido dela foi preservado, está lá no Museu Promemória do Gammon, está lá no manequim esse museu. Tem os livros que ela escrevia, eu já vi até alguns poemas que ela escreveu em latim, que ela escrevia isso para ensinar as crianças, os alunos dela, nas aulas de latim. Então, ela criava um material escolar que era proposto. Isso é bacana. Hoje os professores têm que fazer isso de novo, né? Não, mas imagina que honra, né? Encontrar com o imperador em pessoa. Então, eu não sei se sabem, mas o professor Giovanni, além de professor, é historiador e também escritor. Tem seu próprio livro e gostaria de falar sobre uma personalidade aqui da história de Lavras. Pois é, isso foi uma coisa que a gente estava... que eu descobri, fiquei muito fascinado, porque era uma história que eu não sabia e, pelo visto, acho que poucas pessoas sabiam também. Aqui em Lavras, no século XIX, eu estava com a seguinte questão: quem foi o primeiro lavrense a ter um diploma de ensino superior?
Eu fui tentar pesquisar isso, encontrei o nome de uma pessoa, chamava José Constâncio de Oliveira e Silva, se não me engano, mas ele nasceu em Carmo da Cachoeira. Carmo da Cachoeira, igual a gente falou, era uma freguesia da Vila de Lavras. Mas quem foi a primeira pessoa exatamente do território que hoje é Lavras a ter um diploma de universidade? Ele chamava Francisco Azarias de Queiroz Botelho. Ele foi um advogado. Ele se formou na universidade, na faculdade de Direito de São Paulo em 1859. E eu achei, nessa pesquisa que eu fiz, eu descobri um fato muito curioso, porque ele estava em São Paulo, ele morava numa república de estudantes, e em 1858 ele foi fazer uma visita, uma viagem para conhecer a cidade de Campinas. E lá ele encontrou com um músico muito talentoso. E o Francisco Osarias também era músico. E ele gostava de participar daquelas serenatas, as serestas. Ele também cantava, que era muito comum no século XIX. E lá em Campinas ele encontrou com um músico muito talentoso que chamava Carlos Gomes. E ele convidou Carlos Gomes para visitar ele em São Paulo. E quando ele visitou em São Paulo, o Carlos Gomes, o Francisco Queiroz de Botelho e também outra pessoa que morava junto nessa república escreveram um hino chamado Hino Acadêmico, que é uma música que até hoje é cantada como o hino da Faculdade de Direito de São Paulo. E o fato mais marcante que eu achei é que o Campinas era uma cidade pequenininha lá no interior de São Paulo. Graças ao Francisco Azevedo de Ribeiro, ele trouxe ele para São Paulo. De São Paulo, o Carlos Gomes ficou famoso, foi para a corte no Rio de Janeiro, conheceu Dom Pedro II e ainda recebeu uma bolsa de estudos para estudar na Europa. E lá ele compôs aquelas óperas famosas que até hoje todo mundo reconhece. Por exemplo, a abertura do Guarani, que é uma música que ele compôs que é muito famosa. E ainda do Francisco Azevedo de Ribeiro, vale ressaltar que ele foi deputado provincial, que seria hoje o deputado estadual. E aqui em Lavras, ele foi um dos fundadores da Santa Casa. Ele era um dos irmãos da Irmandade de Nossa Senhora das Dores. Foi a Irmandade que constituiu a Santa Casa de Misericórdia. E ele foi um dos últimos como ele era muito novo quando ele fez isso, então a vida dele durou muitos anos. Ele morreu só no século XX, ele era uma das últimas pessoas a falecer. Então, já muito velho, ele contava as memórias dele de Lavras para o Firmino Costa. Então, muitas das coisas que a gente sabe da história de Lavras, que o Firmino Costa escreveu, ele ouviu do Francisco Azarias de Queiroz Botelho. Foi ele que foi, digamos, o memorialista que passou as informações para o Firmino Costa. Então, para a história, isso é muito importante. Um último detalhe que eu queria ressaltar sobre ele é que a gente descobriu uma carta que ele escreveu, o Francisco Queiroz escreveu. Essa carta está no arquivo da paróquia de Santana, e é uma carta que me chamou muita atenção, porque em 1893, quando chegou aqui o novo pároco, que era o Francisco Severo Malaquias, esse padre novo, ele queria organizar tudo sobre a paróquia, inclusive saber quais eram as igrejas daqui. E o Francisco escreveu ao novo padre que a igreja, que a gente chama hoje de Igreja do Rosário, naquela época ela chamava Igreja Matriz de Santana. E ele disse que a Igreja Matriz de Santana, que hoje é a Igreja do Rosário, também não era a primeira igreja. Existia uma igreja ainda mais antiga. E essa é uma informação que, quando a gente leu isso daí, deixou todo mundo com muita dúvida, porque seria uma informação, de certo modo, inédita aqui na nossa, que a gente conhece da história. E essa discussão levou lendo as cartas,
parece que o Francisco Azarias disse que essa igreja primitiva ficaria em algum ponto onde hoje é o que a gente chama de Estrada do Madeira. Mas mesmo assim, essa igreja original, ela já não existia no século XIX. Então, porque a gente sabe que quando veio aqui o bispo em 1824, nada fala sobre a existência dessa igreja. Então, se essa história é verdadeira, só a arqueologia vai poder tentar responder. Se existia uma igreja original, que essa igreja original estaria em algum ponto onde hoje é a Estrada do Madeira. Sendo verdade, essa seria a primeira igreja de Lavras. Então, a igreja que a gente chama Igreja do Rosário não seria a primeira, mas sim a segunda. Mas essa é uma coisa que só a arqueologia vai poder responder. Nossa, então até então não tinha nenhum registro, nenhuma ideia dessa suposta primeira igreja, né? Interessante. Quem sabe a gente consegue descobrir isso. É um pouco difícil, porque é uma região que já foi muito modificada pelo homem, seja pela agricultura, ela também tem mineração, então talvez seja um pouco difícil de descobrir, mas fica essa ideia que talvez possa ter existido alguma igreja original. E o outro ponto é que se fosse uma igreja que existiu, deveria ser uma igreja pequena, poderia ser uma capela particular que ficava dentro de uma fazenda. Quer dizer, não deveria ser uma igreja grande, porque uma igreja grande demanda muita energia para construir e não vai. Se uma igreja muito grande não acaba assim do nada. Então, é um pouco difícil, mas se existiu, essa igreja deve ter sido construída lá por volta de 1730, 1740, e ela deve ter durado muito pouco tempo. Ela deve ter ficado, a sua existência deve ter sido limitada ainda ao século XVIII, se isso tudo é verdade. Eu já ouvi falar, na verdade, já ouvi umas fotos de capelas que tinham fazendas, mas na verdade sempre ficavam dentro das próprias casas e não lá de fora. Isso parece dificultar bastante encontrar essa igreja perdida. É isso. Gostaria de falar mais alguma coisa? Eu gosto muito do seu canal, eu fico muito orgulhoso de ver os vídeos que você faz. Eu acho muito bonitinho os vídeos, porque você faz uma pesquisa muito boa e também você tem um ótimo senso estético. Dá para ver que você escolheu a profissão certinha de estilista, que é uma área que muito importante ter um senso estético apurado. Então, parabéns para você e parabéns também por gostar tanto de história, que é muito bom a gente conhecer isso, tudo que a gente vive aqui, tem que saber um pouco de onde a gente vive, é importante isso. Obrigada. Eu tenho nichos diferentes, caso eu falo de novela, eu já falei de livro uma vez, e história de Lavras, que eu também gosto de falar da arquitetura, que é muito legal. Mas obrigada, e sempre é bom falar com pessoas que são apaixonadas por história também. O livro que eu estou lendo recentemente, aliás, é sobre Dona Leopoldina, do Paulo Resutti. Já ouviu falar? Sim. Eu não li, mas eu já ouvi falar desse autor. Ele escreve muitos livros ligados à família imperial do Brasil e também ao passo da história do século XVIII, XIX aqui no nosso país. Bem, então, pode encerrar? Pode ser, então. Tchau, tchau. Tchau.